Olá, meu nome é Ingrid Osternack e sou ilustradora de livros infantis. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu podcast ilustrado. Essa semana eu recebi uma pergunta interessante. Foi uma mensagem me perguntando sobre como começar no mercado de ilustração. Eu acho que não tem um caminho preciso, mas uma série de aspectos que podem ajudar você a começar. Na minha opinião, o que faz a gente entrar no mercado de trabalho é unir preparo mais oportunidade. Eu sei que eu já falei isso outras vezes e que parece que eu estou tentando vender uma ideia, mas não se trata disso. É a pura verdade. Não adianta aparecer a oportunidade de fazer alguma coisa se a gente não está preparado. E quantas pessoas desenham, mas às vezes não têm materiais, não têm técnica, não conhecem o processo, moram numa cidade muito distante, onde elas não têm recursos? E aí, a oportunidade pode até aparecer, mas elas não estão preparadas. E também não adianta elas terem preparo, materiais, técnicas e as oportunidades não aparecerem. Mas você deve estar se perguntando: como é que alguém vai garantir que uma oportunidade vai surgir? Tem uma frase atribuída a Picasso que diz que a inspiração existe, mas tem que te encontrar trabalhando. Pois eu vou dizer uma coisa similar. As oportunidades até aparecem, mas muitas vezes só nos damos conta quando nós estamos trabalhando. Porque é verdade que, às vezes, se nós não estamos focados no nosso trabalho de ilustração, a gente nem nota que uma oportunidade está surgindo por ali. E as oportunidades aparecem mais quando as pessoas sabem que você ilustra, porque quando elas sabem disso, elas fazem a conexão entre as coisas. Muita gente me escreve falando que perdeu uma oportunidade. Alguns até tinham técnica, mas não sabiam como fazer o livro, como falar com o cliente, se deviam ou não fazer um contrato, e muito menos o que ia nesse contrato. Eu também dou consultoria, e dias atrás uma pessoa me perguntou como agir quando fosse abordada por um cliente. Na verdade, ela tinha sido abordada por 2 clientes, mas ela não sabia o que responder. Eu acredito que deve ser mesmo muito difícil a situação se você não sabe como agir e não tem nem para quem perguntar. Antes do meu primeiro livro, eu fui chamada por um estúdio de música para fazer ilustrações para uma cartilha. Quando eu fui na reunião, a pessoa responsável até gostou do meu trabalho, mas quando ela perguntou sobre valores, as condições, sobre prazo, eu fiquei muda. Eu não soube dizer nada. Perguntei para ela quanto ela pagava para fazer as ilustrações e ela me disse: "É você que tem que me dizer". Veja só a minha inexperiência. Foi ridículo, na verdade. Totalmente amadora. Eu não sabia nem o valor do meu trabalho. Não chutei nenhum valor sequer, e eles, percebendo a minha inexperiência, ficaram até com medo de me contratar. E aí eu fiquei fazendo ilustrações esporadicamente, mantendo um blog na internet, divulgando minhas ilustrações, esperando que alguém me encontrasse e me chamasse. Ficou bastante tempo assim, até que um dia eu fui indicada como ilustradora por um autor. Ele pediu para eu entrar em contato com ele, e aí eu mandei um e-mail com algumas ilustrações minhas para ele ver, ou seja, eu já tinha alguma coisa pronta. Ele gostou e enviou para o editor dele. Foi aí que surgiu mais uma oportunidade. Como eu já tinha perdido uma, eu comecei a estudar tudo que eu podia sobre ilustrações, valores, mercado. Não tinha tanta informação no Brasil, então eu busquei aprender e me aperfeiçoar com informações no exterior. Assim, pelo menos dessa vez eu tinha um pouco mais de ideia do que fazer e do que não fazer, porque afinal, às vezes a falta de informação, a omissão ou a ausência de uma resposta prejudica mais do que a gente fazer ou dizer alguma coisa errada. Porém, como surgiu essa oportunidade, eu agarrei ela, mesmo não sabendo tudo. Eu confesso que me deu um medo muito grande, porque era o meu primeiro trabalho e eu fiquei com medo da editora não querer dar continuidade se eu tivesse que perguntar alguma coisa para eles. E, na verdade, o editor e eu discutimos bastante por e-mail. Eles não me conheciam e eles tinham feito um contrato com um advogado, mas o contrato não atendia tudo o que eu acreditava ser bom para mim como ilustradora. Então, nós trocamos muitos e-mails, argumentamos por muitos dias. Eles fizeram modificações, eu fiz concessões, os valores e a negociação foram bem demorados. Eu tinha receio de perder meu primeiro trabalho antes mesmo de começar, porque eu estava sendo uma chata.
Mas eu queria começar com o pé direito. Aí eu consultei uma amiga, que era ilustradora, em um outro estado, e ela me deu algumas dicas. Ter alguém com experiência ao seu lado, para quem perguntar, fez muita diferença nas minhas negociações. Enfim, acabou dando tudo certo e eu consegui não somente um trabalho, mas 6. O editor me pediu para fazer 6 livros de uma só vez. E, enquanto eu fazia os 3 primeiros, ele já pediu para eu fazer mais um, que depois acabou sendo lançado antes dos 6. E esse meu primeiro livro foi o passaporte para minha entrada no mercado de trabalho. Tudo mudou depois dessa minha primeira publicação. Não somente o meu pensamento a respeito da área, mas mudou também como as pessoas me viam. Eu passei a fazer parte dos chamados profissionais do livro e era tratada como tal. E é por isso que hoje em dia eu faço essa vivência com a publicação. Nela eu coloquei tudo o que eu precisei saber para poder iniciar. Há mais coisas que a gente pode aprender? Certamente, pois ilustração de livros infantis é uma área riquíssima em conteúdo e cada dia mais desenvolvida. A vivência engloba o desenho, os materiais, as técnicas, os fundamentos teóricos de uma boa ilustração. Ensina a fazer o processo do livro, direitos autorais, contrato, como entregar para o cliente. E, no fim, o resultado é concreto. Os alunos não só publicam uma ilustração, como também recebem 20 exemplares com a ilustração que eles publicaram. Com a publicação da ilustração, os alunos passam a ter uma ilustração que tem peso no portfólio. E isso é relevante. Vários alunos meus têm tido desdobramentos maravilhosos com essa participação. Eles participam em feiras literárias, dão noites de autógrafo, fazem contrato com editoras e uma aluna minha até ganhou um prêmio com o primeiro livro dela. Ela já tinha participado de 3 vivências antes, aprendendo o que precisava para poder ilustrar um livro profissionalmente. Essa experiência que eu estou contando foi como eu comecei e é por isso que eu ofereço esse trabalho assim. Claro que há outros ilustradores que têm um percurso diferente, porém todos têm algo em comum, na minha opinião. Todos dão passos em direção ao seu sonho, eles agem. Lembre-se, ilustração tem ação no nome. Então você deve estar se perguntando, mas fazendo isso, é certeza de que todo mundo vai conseguir? Certeza? Não, não é. Porque depende muito. Se você ilustra, porque tem gente que diz que ilustra, mas faz muito pouca coisa, do que você ilustra, porque não adianta fazer caveirinhas e tentar trabalhar com ilustração de livro infantil. Você pode até fazer um livro com caveirinhas, mas se você só faz isso, dificilmente você vai conseguir ilustrar muita coisa. Se o seu trabalho é bom, se tem técnica, se o resultado é bonito, se você tem ilustrações que atendem ao que o seu cliente quer. Porém, fazer uma publicação é um começo que vai alavancar em muito a sua entrada no mercado de trabalho. Pode ser que, publicando algo, você demore um mês, um ano ou até mais para entrar no mercado. Mas se você não fizer isso, será que não vai demorar muito mais ainda? Depende mais, na minha opinião, de você do que qualquer outro aspecto. Então, se você conseguir a chance de já publicar alguma coisa, aprender com o meu processo, aquilo ali vai fazer muita diferença para você. Porque às vezes, só o que alguém precisa é de um empurrãozinho. Como diz o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Muito obrigada, espero que você tenha curtido. Se curtiu, dá um joinha e até a próxima!